Fala galera, Laerte Viana na área, duas boas novidades. A primeira é que o UFC está voltando ao Brasil, tem coisas legais para falar para vocês. A segunda é que eu vou gravar com o Renato Moicano daqui a pouquinho e o vídeo vai ao ar nas próximas horas. Então, por favor, fique ligado. A maneira de ficar ligado e receber as notificações é se inscrevendo aqui, ativando o sininho para não perder nada. Se inscreva aí no canal para a gente continuar crescendo. Deixa o like, comenta, hypa para o YouTube entender que vocês apoiam e entregar para mais pessoas. Fechou? Fiquem ligados, coisas bacanas vindo por aí. Vamos para a resenha. Não sei se todos vocês lembram, mas num passado não muito distante, há cerca de uma década, o Brasil recebeu uma média de 4, 5 eventos anuais. Em 2014, 7 aconteceram por aqui. Bons tempos, mas a verdade é que com o passar dos anos, por N razões, os números foram caindo. De 2020 para cá, para vocês terem uma ideia, apenas 4 cards brasileiros, sendo que o último já completou um ano, maio do ano passado, no Rio de Janeiro, quando Alexandre Pantoja defendeu seu cinturão. Esse evento, inclusive, ficou bem abaixo das expectativas. Embora as lutas tenham sido ótimas e 14 mil pessoas compareceram à arena, a procura foi baixa, tanto que tiveram que basicamente distribuir alguns ingressos, fazer várias promoções para não flopar. Em 2023, quando o Glover Teixeira se despediu diante do Jamal Hill, foi o pay-per-view menos vendido daquela temporada. Soma-se a baixa demanda com a nossa moeda desvalorizada e pronto, temos o pior cenário possível. Tanto que era para ter um evento Fight Night no segundo semestre do ano passado, outro nesse primeiro semestre e os dois foram descartados. Paralelamente a isso, para o nosso azar, outras praças estão crescendo e investindo muita grana. Abu Dhabi virou basicamente a segunda casa do UFC. A Austrália, o Canadá, Londres, Paris, todos esses mercados também estão em alta, estão aquecidos. Hoje são mais interessantes para investir. E é duro falar isso, mas infelizmente é a realidade. O Brasil está sendo preterido e é compreensível. Não há retorno financeiro para a empresa por todos esses motivos citados. Porém, em contrapartida, se olharmos o lado esportivo, o Brasil continua sendo um celeiro de talentos. Depois dos Estados Unidos, que é a sede mãe, é o país que mais tem atletas dentro da organização. Então, por mais que financeiramente não vale a pena, ainda assim não dá para descartar uma praça, um mercado tão importante quanto é o brasileiro. E é por isso que mesmo nos perrengues, a gente sempre provavelmente vai ter pelo menos um card em 2025. E essa é a notícia boa, né? Finalmente estão voltando. O Guilherme Cruz, jornalista da MMA Fight, noticiou que está sendo programado um Fight Night no Rio de Janeiro no dia 11 de outubro. Por se tratar de um evento menor, sem disputa de cinturão, esqueçam, por exemplo, o Alex Poatan fazendo a revanche contra Magomed Ankalaev, Alexandre Pantoja defendendo o título em casa. Essas duas possibilidades estão completamente descartadas. Aliás, no caso do Alex, o mais provável é que ele vá até o território inimigo, em Abu Dhabi, para tentar recuperar a cinta, mas isso é papo para outro vídeo. Só que calma, é agora que começam as boas notícias. Charles do Bronx, por exemplo, tem a oportunidade de ouro para realizar o seu desejo de lutar em casa. Pensem comigo, o Leão Embaçado vive falando que tem o sonho de lutar novamente no Brasil, porque desde que ele se tornou uma estrela mundial, ainda não teve a chance. A última vez foi em 2020 contra o Kevin Lee, quando ele ainda estava na ascensão, 2 lutas antes de conquistar o título. Com a derrota para o Elias Topuria e agora longe do cinturão, ele não só tem a oportunidade de finalmente lutar em casa novamente, como também resolve um problema da organização, que aí já tem o maior nome possível para escalar aqui, para atrair a torcida. Charles, mesmo vindo de uma derrota, não tem dúvida alguma, é o maior nome disponível. Enche a arena de qualquer maneira, independente de quem estiver do outro lado. Eu fiz uma resenha no início da semana batendo na tecla de que Max Holloway contra Charles do Bronx pelo cinturão BMF é a luta ideal a se fazer. Mas agora, com essa nova realidade batendo na porta, começo a pensar que os planos podem mudar. Ainda acho que Holloway vs Charles é o plano A, insistiria nisso. Porém, Charles vs Dan Hooker, por exemplo, se torna interessante se a condição for atuar no Brasil. O australiano é o número 5 do ranking, está bem colocado, fez uma cirurgia na mão e está se recuperando, deve voltar lá para a reta final desse ano. Alguém acharia ruim Charles e Dan Hooker no Rio de Janeiro? A única coisa que pode atrapalhar é o timing, porque é daqui 3 meses e o Charles acabou de sofrer um nocaute brutal. Precisa tirar um tempo para descansar, se recuperar, cuidar da saúde. O ideal seria voltar em dezembro, janeiro, porém, como eu disse, por se tratar de uma condição especial, uma oportunidade única, pode ser que o processo seja acelerado. Eu citei o Dan Hooker porque eu acho difícil que o Max Holloway aceite lutar por aqui, mas se aceitar, pô, maravilha, melhor ainda. O ponto é que, além do Bronx, há diversos casamentos interessantíssimos para brilhantar, fazer esse card carioca ficar bem recheado. Por exemplo, Michael Chandler contra Maurício Ruffi, Renato Moicano contra Ignacio Barramontes, Brasil vs Chile, Gregor Robocop contra Abus Magomedov, que agora é ranqueado, já lutou no Brasil recentemente, Norma Duman contra Raquel Pennington, já também lutou aqui, americana, Jailton Malhadinho contra Alexander Volkov, se o baiano não for disputar o cinturão, Gilbert
Gilbert Durinho contra Michael Chiesa. Isso sem contar outros nomes que vão lutar neste mês de julho e, dependendo do que acontecer, se saírem ilesos, podem até estar aptos. Patrício Pitbull, Paulo Borrachinha, Vinícius Lock Dog, Thalisson Teixeira, o Chicão, Walter Walker, Amanda Ribas. O que não faltam são boas opções. Tem muita gente bacana para compor o card caseiro. As baixas já anunciadas é Caio Borralho, Jean Silva, Diego Lopes, porque eles lutam em setembro, então ficariam muito próximo, não tem como. O Carlos Prates também acho que não dá, porque vai lutar dia 16 de agosto, o tempo é curto. De qualquer maneira, independente de quem componha o evento, é muito bacana e muito importante esse evento, esse card realizado no Brasil, porque serve não só para aquecer o mercado, mas também para criar identidade, aproximar do público, contar histórias bacanas. Ali podem nascer novos ídolos. Eu sempre cito que o caso do Maurício Ruff é o maior exemplo. No ano passado, quando ele estreou no Rio de Janeiro, tinha 8 mil seguidores e era um desconhecido, mas depois da atuação de gala passou da casa dos 100 mil rapidamente e se tornou a nossa maior esperança. Será que se aquela atuação do Ruff tivesse sido num Fight Night aleatório em Las Vegas, qualquer cidade dos Estados Unidos, teria o mesmo impacto? Provavelmente não. Enfim, o UFC deve retornar ao Brasil em outubro, provavelmente no Rio de Janeiro, no dia 11, e eu tenho duas perguntas para vocês. A primeira, você aí que está vendo esse vídeo, vai se deslocar até a capital carioca? Pretende assistir em loco? E número 2, qual seria a luta principal ideal para vocês? Charles do Bronx, Max Holloway, Charles do Bronx versus Dan Hooker, Michael Chandler, Maurício Ruff ou outra opção? Coloque aqui embaixo o que vocês acham, quem vocês gostariam de ver lutando e os outros brasileiros também que poderiam compor o card. Coloquem todas as opções aqui embaixo, não esqueçam por favor de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal porque é sempre muito importante. Final de semana chegando, como eu disse, chegando não, chegou né, sexta-feira uma hora dessa já tá liberado para tomar uma cerveja. Como eu disse, o Renato Moicano vai passar por aqui em breve, nas próximas horas. Segunda-feira tem o podcast, hein? Meio-dia, ao vivo, a gente debatendo o que acontece de melhor. Então eu conto com a companhia de todos e eu volto a qualquer momento. Tamo junto.